E esperem aí. Assustador, um som de filme de terror. Bom dia, queridos espectadores, bem-vindos ao primeiro episódio de 2024. Temos um novo ano, novas ideias para vídeos, novas produções, novos projetos e vamos ver o que acontece. Antes de passarmos para o tema principal do episódio, que espero que vocês estejam pelo menos um pouco curiosos, vamos fazer um breve resumo do ano de 2023, porque vocês alcançaram, olha, números impressionantes, pelo menos para mim, e eu estou incrivelmente satisfeito com esses números. Sou muito grato a vocês e agradeço pelo ano passado, que considero realmente bem-sucedido. Tudo bem, está tudo certo. As estatísticas são as seguintes: todos os vídeos deste meu canal foram assistidos 26,2 milhões de vezes. Muito, de verdade, muito legal. E vamos ver o que nos espera este ano. O tempo total de exibição foi de mais de, como era mesmo, 1,8 milhão de horas. Se fizermos essa conta na calculadora, dará pouco mais de 200 anos. E esse meu canal, que não era muito grande, mas agora já está bem grande, ganhou exatamente 160 mil novos inscritos. Então sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estarem comigo. E o ano novo, na verdade, promete ser bem legal, porque já no dia 2 de janeiro, ou seja, 2 dias atrás, enquanto gravo agora, algo que esperei muito aconteceu. Vou mostrar para vocês o terrário que já conhecem e espero que gostem. Aqui está escrito Hyllobrachys nathani Harum, antes chamada de Hyllobrachys São Paulo Electric Blue. E escutem, essa fêmea trocou de pele. Ela trocou de pele exatamente no dia 2 de janeiro, ou 1 de janeiro. Acho que foi no dia 2. Podemos mostrá-la para vocês. Ela é linda. Uau, olhem só. Abri o terrário e já está em pânico. E ainda dá para ver assim. Ainda não é hora de alimentar, porque se passaram só 2 ou 3 dias, como eu disse, e ela ainda tem um pouco, talvez dê para ver melhor assim. Vejam, ela ainda tem quelíceras vermelhas não totalmente pretas, indicando que ainda não está pronta, mas suas cores são sempre fantásticas. Beleza, então vamos deixá-la aqui que ela fique de boa. Spoiler! Esta parte do vídeo é chata porque, para apresentar a criatura que quero comentar, é preciso uma introdução longa e entediante. Pois bem, o protagonista principal do episódio de hoje é uma aranha. Isso é bem óbvio e também espero que vocês tenham deduzido isso pela miniatura. Uma aranha muito peculiar, estranha e extremamente primitiva, termo escolhido propositalmente. Primeiro, todas as aranhas do mundo se dividem em 2 grupos, chamados subordens. Já que existe uma ordem de aranhas, essa ordem se divide em subordens. É simples, certo? Essa escada sistemática foi criada assim, e essas 2 subordens abrangem todas as espécies conhecidas de aranhas. Há uma subordem chamada Opistoteles, nome difícil, mas é isso mesmo. Ela inclui cerca de 99% ou mais das espécies conhecidas de aranhas. E todas as aranhas aqui, exceto por esta, que abordarei hoje, todas pertencem à subordem Opistoteles, o que a diferencia. Ela se destaca por ser evolutivamente mais avançada, mesmo que nessa subordem estejam, por exemplo, tarântulas. Sim, todas aquelas aranhas peludas que eu já mostrei para vocês aqui, muitas vezes, e sobre as quais já falei que são bastante primitivas, estão nessa subordem mais desenvolvida. Vocês já podem imaginar quais aranhas estão nesse outro grupo, e é sobre esse segundo grupo que falaremos hoje. Porque ao lado dessa subordem Opistotele, existe ainda algo chamado subordem Mesotele. Esse grupo de aranhas inclui o protagonista do episódio de hoje e outras aranhas extremamente primitivas que não mudaram em milhões de anos. Ótimo, então já que essa introdução longa e meio chata ficou para trás, é hora de apresentar a própria aranha para vocês. Essa aranha vive neste recipiente de cozinha quadrado e arredondado, com ventilação superior. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que se olharmos esse recipiente de lado, veremos que mais ou menos 80% dele está preenchido com substrato. Isso tem um propósito, pois essa aranha vive quase sempre debaixo da terra e precisa dela para sobreviver aqui. Provavelmente não surpreende que se eu tirar a tampa agora, não veremos a aranha, pois ela está debaixo da terra. É bem simples, mas em vez disso vamos ver outra coisa, vamos ver uma estrutura muito interessante que essa aranha criou. Além disso, essa estrutura não é só, sabem, terra e esses ramos em forma de estrela. Porque agora, atenção, vamos fazer de um jeito que vai acontecer mágica, sabem? O que pegarmos, talvez aqui e ali, temos a entrada da toca da aranha e, se agora olharmos para este recipiente, vemos que essa toca segue em espiral até o fundo. Vocês veem, tic, 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 tic. Abaixo há uma câmara onde a aranha se esconde em caso de perigo ou enquanto se alimenta.
E provavelmente até esse momento do vídeo eu já mostrei pra vocês algumas imagens de como essa aranha se parece. Como vocês mesmos podem ver, ela é meio assustadora, ou seja, é um pouco peluda, um pouco sem pelos, tem umas listras estranhas no abdômen. No geral, é uma nojeira. E nesse momento, acho que preciso confessar algo pra vocês, porque nesse recipiente que acabei de mostrar pra vocês, na verdade não tem aranha. E não tem aranha porque a aranha está aqui. E eu meio que descaradamente, quer dizer, um pouco esperto e um pouco descarado, expulsei ela da toca dele, justamente para os fins do filme. E depois, no final do filme, vamos colocá-lo de volta na toca. Atenção! Ele é rapidinho. Vamos dar uma olhada na própria aranha e falar um pouco sobre ela. E finalmente dizer como ela se chama. Meus queridos, o que vocês estão vendo aqui quer dizer vendo um pouco, porque eu não quero que ele fuja e caia aqui. O que vocês estão vendo aqui é uma aranha da espécie Liphistius ornatus. Esta é uma fêmea grande, talvez adulta. Machos são difíceis de achar, mas isso fica para outro vídeo. Esta aranha é interessante porque, entre todas as aranhas que estão aqui ao meu redor, ela se destaca por algumas características que as outras não têm. E a característica mais visível, e que nos leva a algumas histórias bastante interessantes, é a segmentação do abdômen. Porque praticamente nenhuma outra aranha, além da família de aranhas que, aliás, se chama Liphistidae, a qual esta aranha pertence, nenhuma outra aranha, além dessa família, tem essa segmentação do abdômen. A segmentação do abdômen é um traço dos tempos antigos, até pré-históricos, quando os protótipos dos aracnídeos tinham abdômenes segmentados. Alguns aracnídeos atuais ainda mantêm essa característica. O primeiro exemplo que vem à mente é o escorpião, com o abdômen segmentado e segmentos visíveis. Outro exemplo é o uropígio, também com o abdômen segmentado. As aranhas geralmente não têm algo assim. Nenhuma tarântula, aranha-lobo, aranha de jardim ou outra aranha verdadeira tem essa segmentação no abdômen. Apenas essa possui, herdando de ancestrais. Isso indica que é um fóssil vivo, sem mudanças por milhões de anos. Outra característica interessante, já presente em outras aranhas desse subgrupo mais avançado, é o seu modo de vida e o seu modo de caçar. Vocês já sabem que ele passa a maior parte da vida debaixo da terra, já sabem que constrói tocas e já sabem que faz aquelas tampas que cobrem a entrada da toca. Além disso, vocês já sabem que essa aranha estende padrões em forma de estrela com sua teia, o que permite que ela casse. Talvez vocês não soubessem disso, mas agora já sabem. Na verdade, essas aranhas, exceto os machos adultos que buscam fêmeas, passam a maior parte da vida debaixo da terra à espera de presas. É justamente nesses túneis, que são bastante profundos, digamos assim, talvez até um pouco maiores, e um túnel desses é bem difícil de perceber. Talvez não seja o caso dos Liphistius, porque aqui temos essa exceção, mas no caso de outros chamados trapdoors, porque essa aranha é um trapdoor, esse nome trapdoor se refere a aranhas que fecham a entrada de sua toca com uma espécie de tampinha. Trapdoor significa porta-armadilha em inglês, sendo um exemplo perfeito de porta-armadilha. Se algum inseto passar perto dessa porta e se a aranha for rápida o suficiente, e ela é rápida o suficiente, até me assustei, então esse inseto vai simplesmente ser devorado sem piedade. E só para terminar meu pensamento anterior, no caso do protagonista do filme de hoje, ou seja, Liphistiusa, o lugar onde ele vive e, portanto, o seu túnel é relativamente fácil de perceber, porque tem aquela estrela e tudo mais, isso é algo bem característico na Terra. Já no caso de outros trapdoors, nem sempre é tão simples assim. E acontece muito frequentemente que essas tampas deles, essas tocas, são tão incrivelmente camufladas que até que a aranha salte delas ou se exponha para a gente ver, não conseguimos perceber que existe uma toca ali. São só pequenos espertinhos, basicamente. Quanto a essa aranha, ainda falta a operação de soltá-la. Na verdade, dela aqui e agora. Isso precisa ser feito com esperteza, porque ele é, pois é... Ele é assim. Então ele é exatamente assim. E agora eu de verdade fico meio que brincando com ele aqui, sabem? Provocando um pouco. No entanto, não recomendo tocar nele com o dedo nu. Porque apesar de essa aranha ser relativamente inofensiva quando se trata de vontade de morder. Porque ainda não aconteceu de ela realmente se impor, quero dizer, dela realmente se impor e tentar me morder. Na verdade, em 99% dos casos, ela foge e tenta escapar. Ah, isso mesmo. E como ela é rápida, geralmente escapa. Por isso, o veneno dela provavelmente é bastante forte. Mesmo que mão ou perna não caíssem após mordida dessa aranha, ainda teria consequências desagradáveis. Não, a gente não morreria assim, mas pra que passar por isso? Ela foge de um jeito engraçado e tudo mais? Espera aí. O
som é assustador, parece filme de terror. Agora temos a aranha, temos a casinha dela e precisamos fazer de um jeito que ela não fuja e entre na casinha. Aqui ó, sei o que mais posso mostrar pra vocês, olhem só. Essa é na verdade outra tática dessa aranha, porque ela não só consegue ser muito rápida, mas por outro lado também pode ser muito lenta. Tão lenta a ponto de parar completamente de se mover. E a questão é que essas aranhas, né, se ficarem muito assustadas, vão fingir de mortas. Vejam, ele não foge, não se defende e você pode pegá-lo normalmente, com muito cuidado. Agora estou segurando ele entre o segundo e o terceiro par de patas e com muito cuidado você pode segurar uma aranha assim e observá-la. Mas neste caso queremos colocá-lo aqui. E agora, para que ele entre na toca, eu preciso levantar um pouco essa toca. E colocá-lo aqui. Poxa, agora daria uma foto macro, mas essa toca vai se fechar. Então troca rápida de câmera. Troca rápida de câmera. É mais ou menos assim que parece a aranha que já saiu um pouco para nós. Se isso não fosse encenado, ele normalmente ficaria à espreita um pouco mais fundo do que essa toca, de modo que essa tampinha nem estaria levantada. E basta um movimento bem pequeno na teia para que ele salte, agarre a presa e se esconda de novo, puxando-a para o fundo da toca. E vamos tentar empurrá-la um pouco mais para lá, porque tenho medo que ela fuja daqui. Não. Ela está super assustada agora, né? Eu sinto isso, mas... Nossa, isso parece muito assustador, tipo, muito sinistro, com essas 6 patas. Poxa, saiu mal, não quero que ela saia, porque se ficar estressada vai correr. Talvez seja melhor cobri-la assim. Ah, beleza, conseguimos. A aranha já está na toca, de costas pra gente. Aqui está o bumbum dela, pronto, vamos fechar. E é isso quando se trata da aranha mais primitiva com a qual eu já lidei até hoje. Me avisem se vocês, caso quisessem comprar uma aranha dessas. Sinceramente, eu não recomendo, sério, não tem graça nenhuma. É basicamente criar um buraco na terra. Essa aranha nunca sai, nunca dá pra ver, a não ser que você tire ela à força, como eu fiz. Mas cada um com seu gosto, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!